Olá, começa agora o Contraponto, o programa de debate da TV Unifra, que traz toda semana para essa mesa assuntos que foram destaque na imprensa. E para debater esses temas, estão conosco mais uma vez os professores convidados, José Maria Pereira, da Economia, e também o professor Paulo Ferroni, do Direito. Hoje não contaremos com a presença do professor Alexandre Macari, do curso de História. Neste dia, vamos debater mais uma vez 3 temas importantes que estão aí na mídia brasileira. Primeiramente, mensalão. O ministro Celso de Mello acolhe os embargos e a presidenta Dilma se mantém longe, afastada da votação. Na sequência, no segundo bloco, o tratamento do lixo em Santa Maria. O que você pensa a respeito do recolhimento? E na sequência, para finalizar, você tem orgulho de ser gaúcho? O que temos a comemorar e também a lamentar nessa semana farroupilha? E assim, a gente começa o nosso programa de hoje com a presença dos 2 ilustres professores que vão nos trazer um pouco dos seus apontamentos, das suas inferências a respeito de um assunto importante, não é, que foi capa dos jornais desta semana e que repercute na vida de cada um de nós, de alguma maneira, o mensalão. Afinal de contas, o ministro Celso de Mello acolheu os embargos, não é? E nós temos, a partir disso, efeitos, uma repercussão. Eu começaria o assunto, como ele está diretamente ligado à questão da justiça e ao direito, com o professor Paulo Ferroni. Até porque ele tem os apontamentos ali, né? Tu falou em apontamentos. apontamentos. Eu até preferiria que o professor começasse. É mesmo? Tem sido assim, Sim. né? Não, mas esse daí é... Bate, e a gente não, acaba... eu até posso começar, porque eu sei a posição do professor Ferroni, né? O professor Ferroni tem uma posição sui generis, né? Ele acha que até que nem... na verdade, o mensalão não existe. É um balão de ensaio, foi criado pela mídia. Eu chamo né? o professor de mentirão. Então, mas bom, então esse pessoal do Supremo está todo mundo enganado, né? Enganado, não só enganado, mas como é um dispêndio, digamos assim, desnecessário, né? Que o contribuinte está pagando, enquanto isso processos e mais processos ficam atrasados. Nisso nós concordamos. Todo esse palco tem sido um dispêndio desnecessário. E que vai demorar muito mais ainda, né? Um dispêndio de tempo e de dinheiro? Com certeza, o professor estava falando, eu acho que estava se referindo a essa discussão dos embargos, os tais embargos. Nesse aspecto, concordo plenamente com o senhor. Embargos refrigerantes. Porque a questão, Marco Ferroni, se a gente, assim, para até o telespectador, porque eu vi uma pesquisa que realmente eu acho que existiu, ao contrário do Ferroni, eu acho que existiu o mensalão, existem indícios e processos e etc. Né? É claro que eu não posso me aprofundar tecnicamente, mas eu acredito que existe, eu acho que a maioria da população brasileira também acredita que existe. Mas com o passar do tempo, cada vez mais as pessoas vão abandonando essa questão e vão cuidar da vida. E agora, eu acho que essa decisão do ministro Celso de Mello, ainda que coerente com as posições anteriores dele, né, mas o que a gente percebe é o seguinte: se nós fizermos para o telespectador assim, uma analogia, né, com um jogo de futebol, aí fica combinado o seguinte: quando o time perder de muito, tudo bem. Quando o time perder de pouco, se for 1 gol de diferença, né, então vamos fazer uma nova partida. Né, vai ser mais... Ou então, o que a gente faz? A gente pega e troca o juiz. Se o juiz não é favorável, a gente troca o juiz. É mais ou menos isso que aconteceu com esse julgamento do Supremo. O primeiro passo foi a troca de dois juízes da Suprema Corte, né? E a gente sabe, isso é uma outra coisa que tanto eu quanto o Ferroni concordamos, que é por indicação, né? É por QI, no caso desses ministros. E quem indica, no caso, é a presidente da República. E óbvio, a presidente da República, a presidente Dilma pertence ao partido dos envolvidos. Né? E é óbvio, se ela tivesse um ministro a ser indicado, que fosse já predisposto a condenar os envolvidos, obviamente que ele não seria indicado. Então, o que aconteceu? Óbvio, trocou 2 ministros do Supremo, na verdade são 3, né? Se a gente considerar o Toffoli, que entrou antes, são 3 ministros.
Então, praticamente, é como se tivesse, né, para o telespectador entenda, é como se tivesse mudado o juiz. Quer dizer, se o juiz não apita a nosso favor, a gente troca o juiz. E mais ainda, mesmo trocando o juiz, se não der para ganhar o jogo, o que a gente faz? A gente marca uma nova partida. Então, isso fica parecendo uma piada, né? A pergunta que fica é, o governo Dilma não se prejudica? A sua imagem não fica prejudicada? No momento em que os embargos foram aceitos pelo ministro e que todos estes réus terão uma segunda chance? Eu penso que tivemos a sorte de termos as mudanças desses ministros, que com lucidez conseguiram colocar novamente o trem nos trilhos. Porque não se trata de defesa do governo Dilma nos embargos infringentes, não se trata de defesa dos envolvidos no caso e que são do PT, se trata exatamente da defesa de um direito assegurado constitucionalmente, um direito ao duplo grau de jurisdição assegurado internacionalmente pela Corte Internacional de Direitos Humanos, Interamericana de Direitos Humanos, e que ainda consta do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário e cuja adesão a essa Corte Interamericana de Direitos Humanos foi do tempo do Fernando Henrique. Então, nós não estamos defendendo o governo Dilma, não estamos defendendo decisões da presidente Dilma, e sim, nós estamos ratificando decisões anteriores. Mas parece que é a primeira vez, não me falha, não quero, sem querer te interromper, já te interrompendo, é a primeira vez, em caso penal, é a primeira vez que é aplicado no Brasil esse Instituto dos Embargos Infringentes. Não. Eu pergunto se o cidadão comum teria essa mesma regalia. Exato, essa é a questão. Vejam só, em 2007, o próprio Joaquim Barbosa, num caso de homicídio, ele disse assim, cabe embargos infringentes. Só não neste caso, porque o réu não atingiu os 4 votos. Em 2007, o Joaquim Barbosa defendia em 2007. Mas, voltando àquilo que eu estava dizendo, nós não estamos defendendo os envolvidos no processo penal 470, nem o governo Dilma, nós estamos defendendo o direito sagrado ao duplo grau de jurisdição, que já disse, garantia constitucional, garantia pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, garantia pela subscrição do Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil se submete, é signatário e defende. Se defendia antes, por que não defende agora? Para o senhor ter uma ideia, a gente sofre uma multa de trânsito. O que a gente faz? Recorre. Não adianta nada. Administrativamente, às vezes, adianta. Não consegue. Até hoje não conheço ninguém que tenha recorrido. Porque o senhor é advogado, deve ter descoberto alguma brecha, né? Alguma coisa específica. São muito específicas as situações, e cada caso é um caso. Mas a gente recorre da multa. E se recorre da multa e no âmbito administrativo não consegue êxito, vamos para o judiciário, recorre no judiciário. Então a gente tem mas não na última corte, mas o Supremo, até onde eu entendo, é a última corte. É o último recurso. Não, mas esta é a questão. Esta ação, ela iniciou no Supremo, porque tem pessoas que foram privilegiadas. E algumas dessas pessoas, o processo penal entra direto no Supremo. E aí vai fazer o quê? Vai recorrer para quem da decisão? Não pode, mas é claro que pode ter o duplo grau de jurisdição, como já aconteceu em outras tantas vezes. O próprio Joaquim Barbosa e outros tantos ministros se manifestaram em casos idênticos, validando, reiterando os tais dos embargos. Mas a questão é esta, né? A defesa, professor, não é do governo Dilma, nem dos envolvidos. A defesa é de um direito constitucional sagrado do duplo grau de jurisdição. Por que a gente não pode ter esse jeito? Tudo bem, mas o que acontece, na verdade, é que nós temos há um conjunto de informações... Eu acho que são 2 pesos, 2 medidas. Exato. Eu acho. Na verdade, eu continuo achando isso. E a imagem do Supremo quer dizer, que já estava arranhada, vai sair extremamente arranhada, né? Não só porque quando é o Supremo, que a Corte sairá, mas o senhor tem todo o direito de pensar o contrário, eu tenho todo o direito de pensar o contrário do que o senhor pensa. O senhor pode até colocar todas as questões legais e etc e tal, que eu não tenho a capacidade de rejeitar, né? De ser contra o que o senhor está dizendo. Só que eu acho, assim, olhando de um ponto de vista lógico, quer dizer, o sujeito recorrer, né, à mesma corte que o condenou, né, no caso, só que essa corte, ela ser modificada, entendeu? Pessoas que não julgaram na primeira fase,
né, do processo, já modificarem. Quer dizer, tudo isso, não, como eu disse, né, ao leigo, né, do ponto de vista do leigo, isso cheira muito suspeito. Né? Além do que, se a gente olhar as reuniões do Supremo, a gente percebe que, na verdade, aquilo virou como é que eu vou dizer, uma casa da mãe Joana, uma expressão tanto quanto forte, mas ali é lavação de roupa suja, né? O Joaquim Barbosa, tudo que o Joaquim Barbosa diz, né? O Lewandowski diz o contrário. Aí agora a gente tem outro ministro, o Marco Aurélio diz uma coisa, aí o ministro como é que é, Barroso? Não, Barroso, que entrou, diz o contrário. Quer dizer, tu olha aquilo ali e a gente vê que justiça é uma coisa que está passando muito longe, né? Ali são interesses, né? Ou interesses, como dizia o Brizola, que estão envolvidos, né? Desde a questão da nomeação. Então eu acho que todo esse processo, que na verdade ele vai cair de maduro. O que vai acontecer no resultado? A impunidade. Né? A impunidade é o que vai acontecer. Porque o que acontece com esses réus agora, com esse julgamento? Vai acontecer que a tal de dosimetria, né, vai ser provavelmente ajustada, e aí se eles ficarem abaixo de 7 anos, né, Ferroni, abaixo de 7 anos, eles vão poder, no caso, aquele que teria prisão, como é que se diz, fechada, né? Poderá ficar em prisão semiaberta, quer dizer, ele só vai dormir domiciliar, né? Na verdade é semiaberta. Ele vai dormir no presídio e tal. Quer dizer, eu acho até melhor já liberar total, porque inclusive vai ser um custo eles dormirem na prisão, entendeu? Porque o contribuinte que vai ter que pagar isso. Somos nós. Já libera geral, entendeu? Faz de conta. Aí eu concordo com o Ferroni, faz de conta que não aconteceu nada. Tudo foi uma grande perda de tempo. Eu discordo do professor justamente porque é no ambiente judiciário que a gente vê consagrado o direito à defesa, onde tudo é analisado. Não obstante os ministros terem aí seus posicionamentos políticos e terem sido indicados por presidentes que se sucederam, a gente vê bem que o que mais importa não é essa ideologia, que isso venha vigorar e venha a alterar o rumo do que nós temos como certo, que é a Constituição Federal e o direito que nos é consagrado internacionalmente via Corte Interamericana de Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós não podemos ver isso revertido à base das ideologias dos ministros. Então, é por isso que a discussão se justifica. E eu não vejo, como o professor vê, que há uma lavação de roupa suja. Vejo discussões mesmo interessantes, porque são pessoas... E isso não se pode evitar, muitas vezes, dos ânimos se exaltarem e se distratarem. Nós mesmos aqui, quantas vezes a gente discutiu, não chegamos a tanto. Nunca lhe distratei. O senhor me disse que eu era um ET. O senhor me disse que eu era um ET. Isso foi uma metáfora. Não, é uma metáfora, uma figura de linguagem que a gente usa para dizer, não, o professor Ferroni está desinformado. Num grau muito maior. Parece que ele veio de uma nave espacial. Frequentemente eu penso isso a seu respeito. A gente admite, né, professor, que num grau mais avançado das discussões ou então, às vezes, o professor Ferroni parece que tinha uma personagem do Luiz Fernando Veríssimo que é chamada Velhinha de Taubaté, né? Que ela acreditava em tudo. O professor, não é tudo. Era se a Velhinha de Taubaté deixasse de acreditar, isso nós estávamos perdidos. Mas o crente aqui é o senhor que assiste a Globo e tudo mais e entende que a Globo está falando a absoluta verdade. Não, o senhor eu nunca falei isso. Até propus para a gente debater a imprensa aqui, só que eu acho o seguinte, a gente não pode... crucificar toda a imprensa por causa da Globo, é isso que eu digo. Né? Mas Globo, inclusive o nosso programa aqui faz parte da imprensa e é totalmente independente. Aliás, podemos marcar um para criticar a Globo, se for o caso, né? Ou defender, se for. Mas de qualquer maneira, não entendo que seja uma roupa suja. Eu acho também, o senhor diz que há mesmo um desgaste, porque as discussões às vezes ultrapassam o limite do razoável. Mas eu vi hoje eu vi hoje no voto do Celso de Mello uma verdadeira aula de lucidez, de boa doutrina, de boa reflexão jurídica. O cara realmente não fez chicana. Mas eu digo, o senhor acha ele que não só é aquele que tentou ser sensato. Mas digamos assim, a ciência do direito não é uma ciência exata, entendeu? Não é uma ciência exata. Eu posso utilizar, assim como eu na economia posso utilizar números, né, para tentar disfarçar uma visão pessoal, né, e passando aquilo como uma verdade. No direito eu posso utilizar leis
entendeu? Para passar uma visão pessoal ou inclusive um voto. Então eu não acredito nessa pureza que está sendo colocada, né? E a gente vê cada aberrações em processos absurdos. No caso específico, porque aí eu acho que o juiz, na minha concepção, ele deve levar em consideração a lei, mas ele deve levar, aliás, isso foi um objeto de debate entre o ministro Marco Aurélio e o Barroso, né, esse último, né, que é a questão da influência da imprensa e etc e tal. Mas eu acho que além da letra fria da lei, outras considerações devem ser avaliadas pelo juiz antes de tomar uma decisão, né, como, por exemplo, às vezes a questão social. O próprio ministro, esse Celso de Mello, que nós estamos referindo, ele é primo do Fernando Collor. Fernando Collor de Mello. E na época, ele absolveu o Fernando Collor de Mello. Absolveu o Fernando Collor. Então, estou dizendo, o Brasil inteiro condenou o Collor, né? Ele sofreu o impeachment, né? Mas isso aconteceu. Então se dizia muito, não, mas ele é primo do Collor, por isso que ele vai votar. Então eu acho, no final das contas, eu não sei dessa informação, eu só queria terminar. Mas me lembro que havia também uma situação de embargos infringentes que foram utilizados. Eu só queria, Fernando, terminar mas ele não estava só nesse julgamento. Não importa, eu estou dizendo o voto dele, se tu acha que ele é um exemplo de pureza, um vestal, eu estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que eu acho que não estou dizendo que ele é suspeito, que ele não utilizou a lei. Eu só estou dizendo o seguinte, às vezes o juiz vota, né, assim como no caso um economista faz uma análise, como se fosse o que é. Mas, na verdade, a análise é o que devia ser, entendeu? Não é uma análise positiva que o sujeito faz, é uma análise normativa, onde ele coloca a sua ideologia ali dentro e utiliza. Estou fazendo uma analogia entre o advogado e o economista, e o juiz, no caso, né? Assim como o economista utiliza números para disfarçar, né, e colocar, digamos assim, algo que não é verdadeiro, mas como se fosse verdadeiro, da mesma maneira o juiz pode utilizar a lei, né, para se posicionar, para passar uma ideologia, ou eventualmente até uma posição política dele. Né? Essa segunda chance, esse segundo julgamento, então, que deve ocorrer agora, a partir de agora, não é? Será que a gente consegue fazer uma previsão de alívio das penas? Enfim, será que alguns deles, como José Dirceu, Delúbio Soares, poderão ser livrados aí de uma pena, professor Ferroni? O que eu acho que onde todos... Porque a esperança da sociedade é de que não, quer dizer... A esperança da sociedade é uma ova. A esperança da grande mídia é a manipulação da opinião pública. Essa é a sua opinião. E eu discordo completamente. Que conseguiram eu acho que é uma esperança social, professor Ferroni. Conseguiram incutir na cabeça do cidadão que nós não temos direito ao segundo grau da jurisdição. Eu não sei haverá a segunda chance. Agora, depois de tanta pressão de dizerem assim, que não vai acontecer, porque isso é chicana, isso é pizza. Agora, quem é o chicaneiro? E quem é o verdadeiro pizzaiolo? Eu acredito que a favor da segunda chance... Aquele que faz chicana lá dentro do tribunal. A segunda chance todos devemos ter, professor. Mas eu acredito que a população, o telespectador que está nos vendo hoje, assim como eu e talvez o professor Pereira, a gente espera, assim, de que essa votação, de que esse julgamento, não é? Ele mantenha, na verdade, todas as penas. Olha, não há essa tendência. Agora, eu acho que não. O clamor social nas redes sociais já está começando. Viu, Michael? Já existiu. Objetivamente, sabe o que vai acontecer? Por exemplo, Zé Dirceu. Zé Dirceu vai escapar do crime de formação de formação. Sim, quando ele escapar da formação de quadrilha, a dosimetria da pena dele... Depende das provas, professor. Não, mas o senhor acha isso uma probabilidade por quê? Altíssima. Eu acho... O que leva o senhor a considerar isso? Eu acho que todo esse julgamento, pelo menos agora, nessa reta final, até toda essa demora para concluir esse julgamento, para mim é viciado esse julgamento. Quer dizer, quando eu substituo... Aquilo que eu fiz, aquela metáfora no início ali do nosso programa, quando eu falei da questão do juiz, olha, é o seguinte, se o resultado não é favorável, troca-se o juiz. Eu acho a única coisa positiva que pode surgir desse processo... Mas é um direito assegurado. Ferroni, deixa eu terminar, por favor. A única coisa positiva que pode surgir no final desse processo é que se houver uma mudança na regra, que eu acho que isso a população vai começar a pensar nisso, uma mudança de regra de escolha dos ministros da Suprema Corte, que não seja mais indicado pela presidente da República.
né? Como sempre foi. Acho que isso aí seria uma faxina absolutamente necessária no Bom, o senhor está Supremo. lançando uma discussão. Estou lançando uma que eu acho que pode surgir, quer dizer, e que já se vê nas redes fato sociais. negativo, um fato já se positivo. vê nas redes sociais, eu acho que isso é o que pode salvar o Supremo. Até concordo, porque todos aqueles que não foram indicados votaram contra a admissão dos embargos. E os que foram indicados votaram a favor dos embargos. Coincidência? É uma absoluta coincidência. Absoluta. Mas eles defenderam a garantia constitucional. E por que os outros não? Mas como é que tu pode afirmar que eles defenderam a garantia constitucional ou foi um agradecimento ao presidente Dilma por ter nomeado eles? Professor, como é que o senhor pode afirmar favor, isso? Na hora do voto, como é que o cara estava pensando? E fazendo uma reflexão a respeito da reeleição que está aí na frente. A gente acha que são anjos que assumiram o Supremo agora. Eu posso afirmar porque o próprio Joaquim Barbosa, em 2007, votou a favor dos embargos. Por que agora ele mudou de opinião? Por que ele pediu para os outros dois... Deve ter levado outros fatores além da lei em consideração. Que eu acho que a lei, o senhor sabe disso, o senhor defende muito isso aqui no programa, que a lei não é nem para ser cumprida a lei. Se a lei não for aceitável, não deve ser cumprida. E o senhor defende isso. E eu até digo que se a lei tem que ser cumprida, independente de concordar ou não. Mas são situações que a gente vê que existe explicação para tudo, se diz. Né? Agora, chega um limite de sensatez que não pode ser superado, não pode ser ultrapassado. E este caso dos embargos, pintaram e bordaram dizendo que não existia o direito aos embargos, se tecnicamente todos olharem e os argumentos são no caso ridículos, professor. O senhor acha que não existe? Agora o senhor está defendendo essa questão dos embargos. Mas antes o senhor disse que nem existia o mensalão. Mas então agora o senhor admite que existe o mensalão. Se a preocupação... Então vamos resumir. Maico, se a preocupação é com o julgamento, com o novo julgamento, qual é o medo? Se já existe um julgamento, vai existir um outro. Qual é o medo? Qual é o medo de que isso vá mudar? Ela está, eu acho que... Pelo contrário, ela se interessa menos por isso. Né? O novo julgamento vem a ratificar, vem a consolidar, vem a dar maior garantia àquilo que foi julgado. Se eles se sentem tão seguros na condenação, por que não submeter o segundo grau? Mas quem se sente tão seguro na condenação? Porque agora com a o Joaquim Barbosa se sente. Não, mas agora ele é minoria. Agora não é minoria. Agora não adianta, agora ele não tem mais chance. Vamos encerrar esse bloco, não é? Para que possamos discutir as outras duas pautas previstas para hoje. Só para a pergunta que não foi respondida. Eu nem vou falar, no caso, não é nada contra o que o Ferroni disse. É uma pergunta que não foi respondida, mas bem rapidinho, a minha opinião, se a imagem da Dilma sai arranhada nesse episódio. Eu acho... Algum prejuízo ela vai ter, e sabendo disso, ela tem se mantido equidistante desse negócio, né? Mas eu acho que, na minha opinião, como agora esse assunto realmente já intoxicou as pessoas, eu acho que isso aí nem prejudica mais. Eu penso exatamente o contrário, porque os ministros que estão lá votaram a favor de um direito, e não da Dilma. Dilma não tem nada a ver com isso, votaram a favor de um direito que é garantia constitucional de todo cidadão. Se for condenado, tem direito de segundo grau. Por que os outros que vão ter a vida comprometida em décadas de condenação não tem? Eu acho que a velhinha de Taubaté foi ressuscitada. Ela acredita em tudo. Nós encerramos esse primeiro bloco, voltamos na sequência. Fique com a gente. Vamos discutir o lixo, o recolhimento do lixo em Santa Maria. O que você aspira? Fazer sucesso? Pilotar uma nave? Entrar para a história? Fazer algo que ninguém nunca viu? Abraçar uma causa? Ter um filho? 2 filhos? Um monte de filhos? Correr o mundo? Voltar para casa? Aspirações, cada um tem as suas. Mas no fundo, o que todos nós aspiramos é a mesma coisa. Ser feliz. E ser feliz não é um destino. É uma jornada. O mais importante é fazer valer a pena o caminho. Aspire. E para realizar, transpire. São as aspirações que inspiram as suas escolhas. E sejam quais forem as suas, nós podemos fazer a diferença para você chegar lá.
Nós somos o Centro Universitário Franciscano e também temos grandes aspirações. Queremos ser uma universidade. Não mais uma universidade, mas a sua universidade. Queremos ser o ponto de partida para as suas aspirações e crescer junto com você. Você quer mais, nós também queremos. Queremos deixar marcas permanentes na sua história. Queremos fazer parte das suas conquistas. E que você faça parte das nossas. Queremos ser uma universidade sempre à altura das suas aspirações. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para as suas aspirações. Muito bem, de volta para o nosso programa. Agora vamos falar de um tema que também é polêmico, inclusive na nossa cidade, ou que pelo menos gera discussão nas ruas de Santa Maria. É a questão do lixo. Afinal de contas, o que você pensa a respeito do recolhimento de lixo em Santa Maria? O contraponto foi às ruas da nossa cidade para ouvir a população. A minha opinião é que eles têm que atenderem mais sobre a coleta, né? Tá muito mal atendido, não tá nada bom. Eu acredito que eles estão fazendo um bom trabalho, que estão colhendo direitinho, porém é uma pena que às vezes ainda tem muitas pessoas recolhendo fora da coleta e colocando fora, sujando a rua, mas o trabalho dos garis está um trabalho muito bem feito. A coleta do lixo ela tinha que ser mais organizada, principalmente no centro, porque tem muita coisa que às vezes enche e depois tem que colocar fora. E fora vem os cachorros e mordem, fazem tudo e é tudo espalha-se pela calçada. Olha, eu acho que teria que ser mais rigorosa, porque os catadores de lixo entram para dentro e botam tudo para fora. Eu acho que esse container não deu certo. Bom, nós temos duas questões aqui. Temos a opinião positiva, inclusive, uma delas, achando que está satisfeito, não é? O senhor que está satisfeito com o processo de coleta, recolhimento do lixo, que é levado ao nosso aterro sanitário aqui em Santa Maria, no bairro Caturrita, né? E nós temos também a maioria se mostrando insatisfeita, ou pelo menos pedindo para que seja mais eficiente. Bom, e temos uma outra questão que a moça levantou ali, acho importante também a gente salientar, que é a questão dos catadores, que circulam, né, com força na cidade, poderíamos dizer assim, cada vez mais, não é? E que causam também aí alguns distúrbios, como por exemplo ficar dentro da lixeira, você chega no container para jogar lixo e não pode, porque tem uma pessoa dentro do container, isso já me aconteceu, não foi nenhuma nem duas vezes, quer dizer, isso também é um fato assim que constrange, que dificulta o processo. Mas enfim, acho que nós vamos começar a falar sobre o que é que o senhor pensa a respeito do recolhimento de lixo em Santa Maria, professor Pereira? Não, você veio a queima-roupa. Exato. A pergunta é essa. Olha, eu vejo a questão na enquete que foi feita aí, provavelmente no centro da cidade, né? Então tem container, né? Onde eu moro, né? Felizmente não tem container. É um recolhimento através dos caminhões e eu pessoalmente não tenho que reclamar. Eles normalmente vão no dia marcado. Eu acho que ainda era o melhor sistema. Eu acho essa questão dos containers, né? Desde que ela surgiu, eu torci um pouco o nariz em relação a isso, né? Primeiro porque eu acho que causa desemprego, né? Que é um fator que causaria desemprego. E aqui não é diferente. Antes nós tínhamos mais ou menos, acho que nós temos ainda nos locais onde tem caminhões, em torno de, acho que de 4 a 5 pessoas, às vezes, nos caminhões, né? Hoje isso reduziu drasticamente, tem no máximo 2 pessoas no caminhão. Então, o primeiro ponto, né, causou desemprego, né, que eu acho que a prefeitura, por exemplo, né, se ela não pode gerar mais emprego, ela não devia diminuir o número de empregos, esse é o primeiro ponto. E eu acho que o setor público, no caso municipal, já há algum tempo, né, e eu também não vou só crucificar o municipal, o estadual também, eles tentam se livrar
do que é público e privatizar ou terciarizar. Então, nós vemos esse caso dessa experiência dos contêineres, acho que parece que Caxias do Sul foi, acho que era o prefeito era o Pepe Vargas, foi uma das primeiras experiências que surgiu lá. Aí o Valdeci, na época que foi prefeito aqui, né, o Valdeci trouxe a ideia para cá. Trouxe a ideia para cá. O que eu vejo, e outras coisas que eram muito mais simples de fazer, que é, por exemplo, a questão da coleta do lixo orgânico e do lixo seco em dias separados e tal, isso não vem ocorrendo aqui em Santa Maria, que é uma coisa muito mais fácil de fazer. Agora, uma coisa muito mais complexa, que eu acho que envolveria, inclusive, uma conscientização da população desses contêineres, o que eu acho que aconteceu foi isso. Além de reduzir os empregos, isso trouxe muito mais dificuldade para as pessoas, que, diga-se de passagem, né, que isso não é doado pela prefeitura, porque a taxa de lixo está incluída no IPTU. Né? E, na verdade, o que mais pesa dentro do IPTU se o telespectador olhar lá o seu IPTU, ele vai ver que a taxa do lixo é bastante pesada. E o que aconteceu? Ele pagou e agora ele tem que trabalhar, porque se ele mora um pouco longe do container, ele vai ter que fazer um serviço que antes era feito pela prefeitura. Então, o que a gente vê é mais ou menos isso. Cada vez mais o setor público aumenta impostos, né? No caso, nós estamos falando do setor público municipal, e se livra de obrigações, como essa do lixo. Tá bem. Professor Ferroni, o que podemos pensar a respeito disso? O senhor se incomoda com o processo de recolhimento de lixo da cidade ou está contente? Sim e não. O professor deu o exemplo de Caxias do Sul, realmente lá foi um dos primeiros com essa experiência e funciona. Tem 2 containers, um para lixo seco e um para lixo orgânico. Não se vê sujeira na volta dos contêineres. Bom, aí temos um diferencial aí, então. Com toda certeza. E até uma sugestão, podemos pensar assim, para a nossa cidade. 2 contêineres, um para cada tipo de no lixo. mínimo deveria existir. É isso? Deveria existir 2 coletas. Porque facilita a atuação dos catadores. Do próprio catador. Porque não vai no lixo orgânico, ele vai direto no lixo seco. Mas sabe por que não foi feito isso? Por questões de custo da empresa que Exato. ganhou a licitação. Não, é interessante salientar que antes... Essa concessão desse serviço público é perfeitamente legal. Se reduz ou não reduz empregos, realmente acho que o professor tem razão. No entanto, do jeito que está, ela deixa a desejar. Mas eu vou deixar tu complementar o teu raciocínio e depois a gente volta. Não, na verdade, eu iniciei dizendo a questão dos catadores, que isso causava uma espécie de constrangimento muitas vezes, mas vale salientar que não há, digamos assim, uma solução viável nesse momento. O catador, ele tem, vamos dizer, usar a expressão, ele tem o direito, então, de entrar no lixo e fazer o que ele quiser lá dentro. Não é, quer dizer, eu não estava criticando a presença do catador, e sim tentando verificar a possibilidade... E é uma atuação louvável. Exato. Admirável. Eu acho importante o trabalho dele. Mas aí que está. Alguns fogem o padrão. O que eu gostaria de aproveitar o programa é salientar e tentar pensar e fazer, talvez, trazer uma ideia aqui para nós discutirmos, que melhores alternativas teria o catador para trabalhar, não é? Que melhores condições de trabalho teria também. Como isso poderia ocorrer aqui em nível municipal? Nós não temos uma central de reciclagem, ou temos uma pequena central de reciclagem localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima. Mas isso é mais uma questão de organização, não é nem tanta questão de recurso, Marco, porque os catadores poderão se organizar através de cooperativas. Né? Mas existe essa cooperativa. Sim, existe. Mas a gestão da cooperativa foi... Sim, mas uma iniciativa, digamos assim, muito pequena em relação ao tamanho da cidade. O que eu acho que tem que tomar a iniciativa, né, de mapear a cidade em dias, por exemplo, em Porto Alegre, pelo menos, não sei em todos os bairros, mas pelo menos um bairro que eu conheço, tem dias específicos, dia sim, dia não, a coleta do lixo orgânico, e um dia por semana é o lixo seco, e o caminhão passa, entendeu? Então, o que eu quero dizer, se não é possível fazer isso aqui em Santa Maria, e já que isso gera emprego, gera renda, principalmente para aqueles que mais pobres, que mais precisam, eu acho que o que a prefeitura deveria fazer era um grande trabalho, né, de conscientização e de organização desses próprios catadores, mapeando e regularizando, assim como nós temos, por exemplo, locais onde ficam, sei lá, determinados vendedores de espetinhos, fica esse, não sei o quê, ou antes eram os camelôs. Era aí que eu queria chegar. Eu acho que é preciso fazer a vida deles. Mais questão, sabe o que eu acho? É muito mais questão de gestão. Mas aí que eu gostaria de chegar nesse ponto. Essa é a questão. Justamente. Caxias tem os 2 contêineres. Muito bem. E funcionam os 2 contêineres. Pois essa é uma sugestão interessante. Orgânico. O que não pode acontecer é que ponham tudo nesse contêiner único, né? E que o catador chegue lá e não veja alternativa senão retirar o lixo para fora e ainda, por maldade, tira tudo para fora e deixa ali. Aí chega o caminhão, recolhe aquele contêiner e vai embora. Isso tem acontecido também. E aí, os catadores... aí a rua fica toda suja e só fica suja na frente
da casa onde tem container. Só tem barulho do caminhão na frente da casa onde tem container. E só fica o cheiro e a bateção de lata daqueles que vão lá colher o material na frente da casa. Então, por que essa casa é penalizada? Por que aquele ali tem que mandar alguém limpar a frente da sua casa ou todo dia ir lá e retirar aquele lixo? Bom, muitos moradores têm feito... Por falta de competência daqueles que prestam o serviço. É uma ineficiência da prestação do serviço. Então, as pessoas podem reclamar em juízo? Podem sim. Contra quem? Contra a empresa que presta um mau serviço. Ingressa em juízo no Juizado Especial Civil contra essas empresas que prestam um mau serviço, que deixam a rua suja e que ainda fazem uma barulheira de noite e que acordam todo mundo. Bom, muitas vezes tem pessoas... Mas eu acho que antes a responsabilidade é da prefeitura que contratou essa empresa. Mas pode entrar contra os dois. O nosso judiciário está atulhado de eles coisas. Que acham um jeito de resolver isso. Muitas pessoas têm feito pedido de remoção do container da frente de suas casas para outros locais. Quer dizer, inclusive num acordo amigável entre vizinhos, eu tenho visto isso, inclusive, de assim, olha, desse mês você vai ficar com o container na frente da sua casa, não é? No sentido justamente equilibrar... essa carga. Exato, equilibrar essa questão aí do barulho, da sujeira, porque a sujeira ela é dada também pelo excesso de lixo, os containers às vezes não dão conta, principalmente nos finais de semana, isso também é uma realidade, quer dizer, não podemos fazer de conta que isso não acontece. Mas eles têm que dar conta, né? E os catadores também ajudam a fazer... Eficiência é uma das características do serviço público, tem que ser eficiente. É que na verdade, assim, nós vivemos numa sociedade de consumo, né? E cada vez mais as pessoas colocam coisas no lixo, né? Só que eu acho que o investimento em relação à coleta do lixo, aterros sanitários, que é outra coisa também super importante, não é compatível. Né? Não é compatível. Então, eu acho que essa questão dos containers mesmo, aqui, sobretudo em Santa Maria, ela teria que ser reexaminada, né? No mínimo reexaminada. E eu acho que a questão do lixo seco não pode continuar no abandono em que ela se encontra. E se não reexaminada pela prefeitura voluntariamente, que seja forçada por ações populares que as pessoas têm direito de entrar, individualmente ou coletivamente, ou as ações no Juizado Especial Civil contra tanto a empresa quanto a prefeitura. Tá bem. Muito bem. A questão do lixo discutida, não é? Foram feitos apontamentos, acho que interessantes aqui, no sentido, inclusive, de sugestões à gestão, né, desta questão. Muito bem, vamos ao intervalo. Voltamos na sequência, no outro bloco, para falarmos sobre Semana Farroupilha e o orgulho de ser gaúcho. Fique com a gente. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. O nosso terceiro bloco vai discutir uma questão da identidade cultural. Afinal de contas, estamos comemorando a Semana Farroupilha, a identidade do gaúcho. E nós fomos, mais uma vez, às ruas de Santa Maria para ver o que é que o nosso santamariense pensa. Afinal de contas, tem ou não tem orgulho de ser gaúcho? Que é 20 de setembro, né? Que é a nossa Revolução Farroupilha. E tu tem orgulho de ser gaúcho? Com certeza, muito.
Ah, porque é um povo diferenciado, no meu ponto de vista. Por que tu acha que é diferente? Diferenciado pela integridade, honestidade e caráter. Revolução Farroupilha. E tu tem orgulho de ser gaúcho? Muito, muito. Porque em comparação com os outros estados, acho que nós somos os que mais valorizam a tradição, né? Eu sei, a Revolução Farroupilha. E tu tem orgulho de ser gaúcha? Mas muito, graças a Deus. Por quê? Uma porque eu herdei do meu pai, né? E outra porque eu nasci em Terras Gaúchas, em Alegrete. Então, sou alegretense e sou gaúcha de coração. Independência, por causa da guerra dos farrapos. Sim. E a senhora tem orgulho de ser gaúcha? Muito mais que ele, ó. Pessoalzinho. Por quê? É gaúcho, porque eu sou gaúcha. Minha mãe nasceu dia 20 de setembro. Então, festança era grande, agora ela faleceu. Faz 3 anos. Mas a gente nunca deixou de tomar o chimarrãozinho, fazer churrasquinho, né? Ir no baile, comemorar. E ir nos desfiles também. Semana Farroupilha, dia do gaúcho. E a senhora tem orgulho de ser gaúcha ou não? Mas bate, com certeza. Ué, ser gaúcho é tudo. Nascer aqui nos nossos pagos gaúcho, a nossa querência. Muito orgulho de ser gaúcho. Por quê? Porque a gente honra as tradições daqui do Sul. Sou gaúcho São Gabriel. Tá bem, aí temos a opinião de algumas pessoas da nossa comunidade santamarense. O que eu achei interessante salientar fazendo uma análise assim, a partir da nossa enquete, é que todos apontaram que sabiam pelo menos o que é o Dia do Gaúcho. Quer dizer, a pergunta do nosso repórter foi esta, apesar de não ter aparecido ali, você sabe o que é o Dia do Gaúcho? Quer dizer, você entende por que há um dia em que comemoramos a Semana Farroupilha, não é? E todos souberam responder de uma maneira, claro, tímida, aquela coisa toda da televisão, que nós sabemos bem como funciona, mas todos souberam responder. E aí eu faço a pergunta agora para os nossos colegas aqui, os novos colegas, não é? Se tem orgulho de ser gaúcho, e eu estenderia essa questão também já. Afinal de contas, nós temos algo a comemorar nessa semana ou temos que lamentar? Professor Ferroni, podemos começar com o senhor? Com certeza. O seu professor Pereira. Não tem problema, o professor Pereira estava. Ele me parecia mais disposto a falar. Eu até no primeiro bloco, só o professor Ferroni, que é o especialista da área, eu queria deixar ele levantar a bola, né, para mim tentar dividir a bola com ele. Então, mas sabe que essa questão de bola dividida, né? Casualmente ontem eu estava assistindo um programa na TVE, né? A TV educativa, né? Como a nossa também. E aí eu vi um debate muito interessante, já era tarde da noite, onde estava o Tal Golim, que é o historiador lá da Universidade de Passo Fundo, jornalista também, né, o Tal Golim, e esse é conhecido, e um outro professor, que eu acredito que fosse da URGS, é Moacir. Agora, se eu tivesse aqui o Alexandre, ele me salvaria, né? Eu corro o risco de errar o sobrenome, mas o nome dele é Moacir, até apresentou a tese de doutorado dele, e o presidente acredito que é uma associação de CTGs aqui do Rio Grande do Sul. E houve um debate muito interessante, né? Então, o que eu vou colocar aqui não é necessariamente uma ideia minha, mas que eu fiquei pensando bastante sobre isso, né? Existe uma oposição, no caso, entre os historiadores, né, aqui do Rio Grande do Sul, que assinaram, inclusive, um manifesto, e os CTGs, contra os CTGs. Porque o que eles dizem é que, na verdade, essa cultura que é passada através dos CTGs é muito mais imaginação do que realidade. Quando o historiador se debruça sobre os papéis, né, sobretudo sobre a Revolução Farroupilha, ele percebe que as coisas não são, né? Nós vimos aí na enquete, por exemplo, as pessoas fazerem a relação do Dia do Gaúcho com a Revolução Farroupilha. Não, vamos começar por uma questão estranha, né? Por exemplo, a Revolução Farroupilha é uma revolução que nós perdemos. Então nós comemoramos uma revolução que nós perdemos, né? Esse é o primeiro ponto. E segundo, eles também colocavam que no caso dos farrapos, né, que a gente sempre verifica os farrapos como se fosse uma força única, na verdade, ela era extremamente dividida, né? Tinham farrapos que eram a favor da monarquia, farrapos que eram a favor da república e tudo mais, e que, na verdade, representavam muito mais a posição dos estancieiros
né, não era uma posição avançada em relação... E que o grande contingente da população brasileira, no caso, sobretudo Porto Alegre, grande cidade, era a favor do Império. Né? Então, quer dizer, e aí a gente vê outras questões, por exemplo, da Revolução Farroupilha, que é a própria questão da libertação dos escravos, que a gente sabe que quando terminou a Revolução Farroupilha, era uma promessa do Bento Gonçalves e que não foi cumprida. Os escravos, inclusive, que lutaram na Revolução Farroupilha, eram escravos do Império, né? Que eles, os lanceiros, né? Que eles prometeram que se eles lutassem, defendendo os farrapos, eles seriam libertados. Mas os próprios escravos dos líderes da Revolução Farroupilha não foram libertados. A começar pelo Bento Gonçalves, que tinha cerca de 50 escravos, para ter uma ideia. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, eu estou, na verdade, fazendo um resumo do que eu vi ontem, né? É um debate muito interessante, de gente que conhece muito mais do que eu esse processo. Daí essa ideia de ser o gaúcho, o orgulho de ser gaúcho. Até isso os historiadores questionaram, porque o gaúcho, na verdade, quer dizer, ele é muito mais originário dos países latinos do que daqui, porque o gaúcho mesmo, o gaúcho era aquele que não tinha família, que era praticamente nômade, então é diferente da visão que a gente tem, né? E tanto que eles defendem a ideia de nós não chamarmos gaúcho, mas nos chamarmos rio-grandenses, né? E outra coisa interessante, que eu acho que quando a gente comemora o Dia do Gaúcho, aqui no Rio Grande do Sul, existe uma multicultura, quer dizer, a gente tem descendentes de italianos, descendentes de alemães, que são fortes em determinadas regiões, e a gente só comemora na visão do gaúcho, os habitantes da fronteira. Entendeu? É uma cultura híbrida, a gente chama assim, não é? Entendeu? É verdade, há muitas críticas, e há um tempo atrás eu fui partidário dessas críticas, que realmente lançavam essa questão, essa dúvida que o professor refere, né? Afinal de contas, o movimento tradicionalista representa realmente aquilo que fomos? Eu me questionava realmente sobre isso. Mas depois eu aprendi, e algumas críticas que um amigo me fez, do valor desse sentimento, do valor do movimento tradicionalista, que consegue congregar, que consegue unir as diversas raças em prol de um sentimento de amor a esta terra. E eu tenho orgulho de ser gaúcho, e também de ser brasileiro, mas tenho orgulho de ser gaúcho justamente por essa gratidão que tenho de ver todo esse passado que nos é apresentado agora, do qual nós curtimos e usufruímos, e que nos permite ver maravilhas por conta desses movimentos. As danças, essa cultura, os desfiles, isso congrega, isso permite que os jovens e os velhos convivam. Isso permite que os jovens participem e que eles estejam imbuídos e irmanados numa causa muito nobre. Participar do movimento tradicionalista redime toda essa questão de ter sido o movimento nos seus primórdios, ter tido a pretensão de representar o que éramos e não foi. Mas hoje eu vejo esse movimento com outros olhos por conta da contribuição que tem trazido. Eu, resumindo, digo, tenho orgulho de ser gaúcho porque sou feliz sendo gaúcho, sou grato por ser gaúcho. Eu acho que, de alguma maneira, é possível concordar com as duas questões. Primeiro, que a nossa base sócio-histórica, a constituição deste sentimento, ela é muito positiva. Apesar de que os elementos históricos, os fatos em si trazidos à tona, e cada vez mais pelos historiadores que mergulham nisso com muita força, nós temos um exemplo do professor Juremir Machado da Silva, um professor que escreveu livros sobre isso agora, colega nosso de outra universidade em Porto Alegre, coordenador de pós-graduação em comunicação, inclusive, que traz à tona um relato de vários historiadores e dele mesmo, investigando durante muito tempo toda a Revolução. Realmente, nós podemos, assim, titubear, pelo menos, a respeito do orgulho de algumas questões. Entretanto, esse orgulho nos levou a outros, digamos assim, bem-dizeres e benfeitorias, não no sentido econômico, mas sim no sentido do sentimento de pertencimento a um local, a uma ambiência, e nesta ambiência a constituição de relações sociais que nos trouxeram benefícios, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Então nós temos aqui
dois lados importantes. Eu estou tentando aqui achar o equilíbrio dessas questões. Michael, o que eu tentei trazer aqui, a ideia é de relacionar o gaúcho com a Revolução Farroupilha. Tá certo. Esse foi um ponto, né? Agora, isso não invalida, obviamente, né, o orgulho. Não sei se orgulho é uma palavra um pouco forte, né, de ser gaúcho. Porque uma coisa é certa, quem já morou, no meu caso, morei há alguns anos fora aqui do Rio Grande do Sul, a gente sente uma saudade enorme e verifica. Né, primeiro, a gente, quando chega em outros locais, a gente pensa, como aqui é diferente. Aí depois, quando a gente volta aqui para o Rio Grande do Sul, a gente vê que nós é que somos diferentes. Os outros, no resto do Brasil, são muito mais homogêneos, né? Mesmo se a gente olhar o Rio de Janeiro, a região Sudeste ou a região Nordeste, mas até pelo jeito que eles falam, o sotaque, a alimentação, a cultura e tudo mais. Aqui o Rio Grande do Sul é completamente diferente. Por isso que eu falei da questão do multiculturalismo, dessa miscigenação de raças, né, que nós nos misturamos e tudo mais. Eu acho, então, mas a questão do CTGs ficou muito isso. Eu acho que a questão do debate que existe hoje, da controvérsia, é porque deixa de fora, né, a importante contribuição dos colonos na nossa formação. Mas sugere esse sentimento de pertença mesmo, né, e que nos leva a dizer onde formos, né? Quando nos perguntam de onde a gente diz, eu sou gaúcho. Exato. Todo gaúcho diz isso. E vá para onde for. Exato, e com uma força de vontade de dizer isso, mas nacionalmente nós também somos conhecidos por toda essa energia, essa força. Mas também a constituição da história... Mas essa constituição, mais do imaginário, da questão do CTG, ela é simbólica. Mas passa às vezes uma ideia errada do gaúcho. A gente tem, mesmo aqui no Brasil, em outros estados, a gente tem a ideia que o gaúcho, por ser daquele imaginário, é um povo guerreiro, briga e não sei o quê, e daí extrapola, dizendo que gaúcho é machista e uma série de coisas que, na verdade, são estereótipos que não representam o que o gaúcho é. A real dimensão de hoje. Bom, mas para finalizar, nós temos alguns segundos ainda. Podemos comemorar nesse momento? Podemos pensar assim que o Rio Grande do Sul, do jeito que está, tem motivos para comemorar ou para lamentar? Não, apesar do clima que faz aqui, eu não gostaria de morar em nenhum outro lugar. Viu? Tá certo. E o senhor, professor Ferroni? Com certeza. Jamais a gente vai esquecer este pago por onde se vá e agradecer e dizer aonde formos que nós somos gaúchos. Tá bem. Assim, encerramos então o nosso programa, mais uma vez, salientando que estaremos sempre com você na TV Unifra, às sextas-feiras, sempre às 13 horas, e também com reprise às 23 horas e mais uma vez no domingo às 19 horas. Agradecemos a sua audiência. Até o próximo programa.